O verdadeiro terror não é aquele que se move no escuro. É aquele que ainda se recusa a ir embora, quando mesmo assim está tudo claro. Oi, gente, eu sou a Fernanda e tava começando esses dias. E aí eu falei que eu ia criar um canal no YouTube. Aí eu falei, mãe, o que eu gosto? Fiquei meia hora perguntando também. Minha mãe falou, você gosta de assistir, você gosta de... Você fala muito, é muito comunicativo, você gosta de ler, você gosta de RPG, você gosta de FNAF. E aí ela falou que eu tinha... E aí eu falei que eu ia falar sobre o que eu gosto no YouTube. Aí eu decidi falar sobre FNAF e eu já vou trazer uma análise psicológica de FNAF pra vocês. Então espero que vocês gostem muito. Crianças têm raiva. Recentemente lançou o filme 2. E é uma saga de filme que eu sou completamente apaixonada. Sempre que tem coisa de Five Nights at Freddy's, eu tô lá, eu tô olhando, eu tô pesquisando, eu tô sempre por dentro de qualquer coisa que acontece no Five Nights at Freddy's. Então hoje eu vou trazer uma análise psicológica especificamente do primeiro filme. Porque a história de Five Nights at Freddy's é muito grande e é muito complexa, tem muitos pontos, tem muitos espaços psicológicos dentro dessa história. Então eu vou trazer do filme que foi a mais simples que eu consegui. Five Nights at Freddy's foi um filme lançado em 2023, baseado nos jogos de Five Nights at Freddy's. E são 3 universos, o universo do livro, o universo dos jogos e o universo dos filmes. Então vocês podem estranhar um pouco a análise psicológica, porque ela é baseada totalmente no universo dos filmes. A gente não vai trazer muito pro lado dos jogos, pra não deixar o vídeo tão longo e tão falatório. Eu falo demais, eu falo. O filme de Five Nights at Freddy's já começa nos apresentando o Mike. Quem é Mike? Mike é o nosso personagem principal protagonista. E logo de cara, a gente já vê que o Mike, ele é um personagem ancorado no passado. Como assim? Ele é um personagem que ele tem um trauma que ele não foi tratado. Ele tem um trauma em que ele segue tentando mudar. Ele tem um trauma que não foi tratado e não foi superado. E essa não superação se manifesta nos sonhos dele. A gente detecta essa não superação nos sonhos dele. Ele sonha com isso. E ele tem sonhos lúcidos, onde ele procura sempre mudar o que aconteceu. Porque ele não superou, ele não entendeu o que aconteceu. Ele se culpa demais pelo que aconteceu. Ele era uma criança. Ele não tinha culpa do que aconteceu, mas ele se culpa pela perca do irmão. Então a gente já tem um trauma que não foi tratado, um luto que não foi vivido corretamente, um luto que foi meio que se recusado a ser tratado, e temos a forma como isso reflete no Mike. O Mike, ele vive tentando mudar isso de alguma forma, dentro dos sonhos possíveis dele. Junto com o Mike, a gente tem a menina. Não é Elizabeth não é ela. Eu não encontrei o nome da menina aqui. Mas, enfim, a gente vê que tudo isso reflete no Mike em problemas de insônia, problemas com sono. E o sono também gera, esse problema com o sono também gera outras coisas, também gera parte dos comportamentos extremamente emocionais. A gente pode ver isso no início do filme, quando o Mike vê uma criança sendo levada pelo pai pela mão e ele simplesmente agride esse homem. A gente pode ver esses comportamentos emocionais demais do Mike nessa cena, onde ele chega e ele simplesmente age uma coisa que lembra ele do trauma dele, porque o irmão dele lá atrás tinha sido sequestrado. Então, alguma coisa lembra ele e ele tenta impedir. Ele tenta impedir pra causar um conforto nele. Mas aquela cena, ele acaba tendo um mal entendido e ele acaba sendo demitido. Aí que ele é contratado pra trabalhar na Fedor's Pizza. Eu nunca aprendi a falar assim, não. Mas na pizzaria do William, que tá com um nome falso. Já a gente fala do William, que eu adoro falar do William. Porque o William é completamente maluco. E é muito legal falar do William. Mas enfim, a pizzaria, eu gosto de tratar ela se ela fosse a mente de todo mundo ali. Porque lá tem um pouco de cada coisa. Lá, como a gente fala, lá tem a perversidade do William, lá tem os traumas encourados do Mike, mas os traumas não superados do Mike. Lá também tem a inocência da irmã do Mike. A irmã do Mike, ela representa esse mundo colorido, como as crianças também representam. O filme, em geral, vai tratar sobre o assunto que os traumas, eles não foram superados, ninguém ali superou os traumas. E o filme, ele trata muito disso, dos traumas não superados pelos personagens. Então, as crianças têm muito isso, o Mike tem muito isso, mas eles representam coisas diferentes. As crianças representam a inocência, esse mundo colorido. E elas estão enjauladas dentro daquele animatrônico pra cobrir, pra se tornar a perversidade que o William quer que elas se tornem. Pra que elas se tornem um instrumento de maldade que o William quer que elas se tornem. Mas são crianças. A gente não tem como tornar crianças esse instrumento ruim. Porque, apesar de tudo, a gente tem a inocência dela. E aí, a gente tem outro tópico, que é quando o William começa a controlar esses animatrônicos. Porque ele percebe, ele é completamente fanático por essas máquinas, pelas máquinas que ele construiu, pelo poder que as máquinas dele adquiriram. E quando ele vê que esse poder não tá fazendo o que ele quer, ele vai lá e bota o poder pra fazer o que ele quer. Ele vai fazer o quê? Ele vai controlar os animatrônicos. Então ele vai invalidar aquela alma daquelas crianças. As crianças estão ali pra fazer com que a raiva delas, a raiva que ficou dentro delas. Porque nós temos a inocência e nós temos a outra parte, que é a parte da sede da raiva. Porque essas crianças foram mortas pelo William. Essas crianças têm raiva dele. Essas crianças têm sede de se vingar dele. Essas crianças têm uma parte que é uma raiva. E esse é o elemento da agonia que a gente vê lá nos jogos. Então o William usa dessa raiva que elas têm dele pra controlar as crianças, pra matar os outros. Porque ele não vai ser atingido. As crianças podem ter raiva dele, mas ele vai usar isso pra fazer mal aos outros. Bom, vamos voltar pra Andy.
eu sei o nome dela, mas ao mesmo tempo eu não sei. Vamos falar sobre o William agora. A gente já falou sobre as máquinas que o William criou. Agora a gente tem que falar sobre o William. O William, gente, é fantástico falar sobre o William, porque o William é completamente maluco. Ele é um personagem completamente psicopata. É a única descrição que eu consigo dar pro William. O William é um personagem claramente psicopata. Porque o William, ele é de uma perversidade, de inteligência. Que o William é muito inteligente. Ele é muito inteligente. E ele usa dessa inteligência dele pra, primeiramente, fazer as máquinas, que ele era fanático. E ele criou uma obsessão tão grande por essas máquinas, pelas criações dele, que é tanto que, não é retratado nesse filme, é retratado no segundo, que ele mata a Charlotte. Ele mata a Charlotte praticamente por isso, tanto das máquinas quanto da família que o Leon tinha. E ele tá disposto a tudo pelas máquinas dele. Para que as máquinas façam o que ele quer. E ele vai usar da inteligência dele, que é extrema. Eu sou suspeita pra falar de William Afton, porque eu tenho um ódio muito grande dele. Eu acho ele um vilão espetacular. O William Afton muito bem escrito. Não tem como você olhar pra mim, não tem como você conversar comigo e falar que o William Afton não foi um vilão bem escrito, porque ele foi um vilão muito bem escrito. Enfim, ele tem uma retratação de psicopatia muito grande. Ele não se importa com a dor das crianças que ele matou. Ele não se importa com a dor da família. Ele não se importa com a família dele, que nesse filme o Mike Afton ainda é encobrido, vamos dizer assim. Ele ainda não aparece. Mas a gente pode ver, já que ele não liga. Até que tem teorias que especulam que ele matou a própria esposa, ele botou lá dentro da Valória. Mas eu não sou muito fã dessa teoria, particularmente. Porque, na minha cabeça, ele só descobriu que isso acontece quando ele matou a Charlotte. Que ele só criou essa obsessão, esse hiperfoco pelas almas que estão ali quando ele matou a Charlotte. E aí ele criou essa obsessão, e ele viu que as máquinas tinham poder, e ele começou o quê? A matar as crianças. Ele matava as crianças, ou seja, era ali que a gente separava a inocência da raiva das crianças. A gente separava a felicidade, a pureza das crianças e a raiva delas. A gente metia tudo lá dentro do animatrônico. Ele pegava o corpo e metia lá dentro. Então tudo ficava lá. Ele soube exatamente separar as duas coisas. E é por isso que quando os animatrônicos estão desligados, a gente vê aquela versão dócil. A gente vê aquela versão que brinca com a menina lá em do Mike. A gente vê aquela versão amorosa dos animatrônicos. Porque as crianças são isso. E eu ia falar mais coisas sobre o William, amiga. Desculpa. Mas eu consegui o nome da menina. O nome da menina é Abby. Enfim, eu fui só precisar isso. O nome da menina. O nome da Abby. Enfim, a Abby, ela é esse mundo colorido. A Abby é a primeira representação do mundo colorido. Ela é uma criança que reconhece a alma das outras crianças, que são os animatrônicos. Como eu já falei, não consigo falar isso, os animatrônicos não são maus. Todo mundo tem essa sensação, nossa, os animatrônicos são maus, são terríveis, eles matam as pessoas. E isso aqui, mas os animatrônicos não são maus. Eles são crianças presas dentro do trauma de ter sido mortas e violentadas pelo William. Isso causa raiva nelas. Essa raiva não é controlada por elas, é controlada pelo William. Que o William, não canso de dizer também, é um psicopata que tem uma obsessão pelas máquinas. Ele escolhe causar dor em troca do sucesso das máquinas dele. Ele escolhe causar dor. Ele não liga pra dor que ele causa. Ele não liga pras consequências dos atos dele. Ele não liga pra nada. Tanto que a gente pode ver que o William é amassado dentro da fantasia e ele não morre. Ele se funde à máquina dele. Agora ele é a máquina dele. Ele não morre. E ele não se afeta por isso. É tanto que o William é queimado. O William sobrevive incêndio, sobrevive a muita coisa. E ele não se afeta. Porque as consequências nele não importam. Mas as máquinas dele estão funcionando bem. E é isso que importa pra ele. E bem, aos comeback, ele sempre volta. Mais uma vez. Mais vezes fazendo coisas inconsequentes, mais vezes dando sucesso às máquinas. Esse ato inconsequente é muito escancarado quando a gente vai falar da Vanessa, que é a filha dele no filme. A filha dele foi uma pessoa afetada pelas ações do pai. Então, ela também é uma pessoa que convive com um trauma não superado. Que foi o trauma de ter um pai como William, logicamente, fazendo as coisas que ele fazia. E o trauma também do pai ter chegado e dado uma facada nela, porque ela estava tentando matar as obras dele. O William, ele é um artista obcecado pelas máquinas. As criações dele. Ele está disposto a qualquer coisa pelas máquinas dele. Porque ele é psicopata, ele não liga se a filha dele vai morrer no hospital, se a filha dele tem como, ele não liga. No segundo filme, a gente vê alguns traços do William em si na Vanessa. A gente vê alguns traços do William na Vanessa. Mas não completamente. Eu sinto que a Vanessa é realmente 500 vezes mais tranquila que o irmão. No filme, né? 500 vezes mais tranquila que o irmão, 500 vezes mais tranquila que o pai. Mas isso é assunto pra outra não. Enfim, vamos começar a falar do espaço geográfico. A pizzaria não é um espaço geográfico em si. Ela é um espaço psicológico onde as mentes se encontram. Onde tudo se encontra. Onde se encontra a perversidade do William. Onde se encontra a inocência das crianças. Onde se encontra a confusão da mente do Mike. Porque o irmão do Mike foi uma criança sequestrada pelo William pra ser colocada dentro dos animatrônicos. Então ali tem um passado com o Mike. O Mike tá entrando em contato com o inconsciente traumatizado dele ali dentro. O William tá entrando em contato com o inconsciente perverso dele ali dentro. E vocês podem dizer assim, mas a pizzaria é um reflexo grandemente, a versão abandonada da pizzaria, é uma versão que reflete ainda mais a mente do William. É uma versão abandonada, é uma versão desgastada, é uma versão que as pessoas têm medo, é uma versão que as pessoas não gostam de andar lá. A não ser o William, que vive lá dentro com as máquinas esquisitas dele, que ele abandonou, por sinal.
Ele é tão obcecado nas máquinas que ela na mãe. Ele é meio pirado da cabeça. Enfim. E é onde tudo se encontra. Mas a gente vê que ela tem essa super proteção com a Abby quando ela vai brincar com as crianças, quando ela tá brincando com os animais, porque ele tem medo de perder a Abby, porque ele não tem mais nada, ele não tem mais ninguém, ele tem a Abby. Claro que ele vai ser super protetor com ela, claro que ele vai buscar proteger ela o máximo possível, porque é a única coisa que resta pra ele, ele não quer reviver isso de novo. E quando ele começa a trabalhar na pizzaria, ele percebe que os sonhos dele afloram, porque ele tá meio que dentro da mente traumatizada dele estando dentro da pizzaria. E a Abby, ela tá tendo contato com as crianças que estão dentro dos animatrônicos. Ele vê na Abby, não um incômodo, ele vê a oportunidade de mais uma alma, é tanto que ele tenta colocar a Abby dentro da Baby, através dos animatrônicos. Ativando o quê? Ativando o ódio. E isso que eu acho fantástico. Essa ligação que eu acho fantástica. Porque as crianças, elas não são vilãs. Elas têm um mecanismo que ativa o ódio delas. Que fazem elas serem ruins. Que fazem elas ter esse anseio por ser ruim. E isso que é fantástico. E batendo de frente com a mente louca do William, a gente tem uma mente traumatizada pelo William, que é a do Mike. Então todo mundo ali, tá ali dentro, tá retratando uma única coisa, menos o William. Todo mundo ali tá retratando um trauma que não foi desenvolvido, um trauma que não foi tratado, um trauma que não foi superado. E eu acho que no final de tudo, essa é a mensagem que FNAF quer trazer pra gente. Que os traumas superados, tipo, que os traumas sendo guardados, eles só vão... Tudo aquilo que a gente externalizar, vai ser internalizado de outra forma. E o Mike representa muito isso, porque ele externaliza isso através dos sonhos. Dos sonhos, da insônia e tudo mais. Problemas com sono. A Vanessa, ela externaliza isso na vontade de não querer que outras crianças passem por isso. A Abby, ela é meio que, ao mesmo tempo que ela é o foco do William, ela tá, eu sinto que a Abby, ela não tem nenhuma análise muito profunda, mas ela tá só pra representar a inocência mesmo. Entendeu? E eu acho que na verdade, tudo isso mostra que a gente precisa seguir pra frente. A gente não pode ficar guardando as coisas, porque eu acho que o Mike é isso. O Mike é os traumas dele. O Mike chegou num ponto em que ele é os próprios traumas. Inclusive, espero o terceiro filme, que o segundo acabou muito mal acabado. E então fazer análise do segundo, mas o terceiro tem que ter. Eu sei que o terceiro vai vir com tudo. Se tiver terceiro, vai ter terceiro. Que o segundo veio com tudo também. O segundo tem uma análise muito profunda. Eu gostei muito do segundo. E é isso, amigas. Beijão pra vocês.